ao Deep Growth, o podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou a Tayana Degmon, tá? E tenho aqui comigo o Gabriel Costa, o Mineiro. Oi, Mineiro. Oi, Thay. Oi, pessoal. Bom, hoje a gente tem o prazer aqui de receber o Vitor Lambertucci, o VP de Growth da Wildlife, que é uma das empresas mais legais, mais surpreendentes aí dos últimos anos no Brasil. Super orgulho de ser brasileiro, apesar de estar no mundo inteiro, né, há um tempo. Então, Vitor, super bem-vindo. Obrigado. Bom, oi, pessoal. Vamos lá. Antes de começar as perguntas, deixa eu fazer o jabá aqui dos nossos patrocinadores. De novo, mudar a ordem para trocar. Vamos começar agora. Primeiro agradecimento ao Conta Simples, que é um banco digital PJ, que ajuda a gestão financeira das empresas de forma simples, eficiente, múltiplos cartões. A gente é cliente deles aqui, né, pelo GLA. O segundo é a Cafeinarme, que tem o Super Coffee, que é o que ajuda a manter a gente com bastante foco e dedicação a semana inteira e final de semana também. E o terceiro é o programa do Startup EC, lá do Sebrae de Santa Catarina, um programa de aceleração das empresas, né, locais, super legal, um dos principais motivos do ecossistema de Floripa, aliás, de Floripa e agora de Santa Catarina ser tão forte em tech. E, por fim, agradecer a Informov, que é um escritório de arquitetura e engenharia, que cede aqui o escritório para a gente gravar e ficar tão legal nossos vídeos. Beleza? Vitor, super bem-vindo. Vamos começar dando um pouco de dimensão para as pessoas do tamanho e da grandiosidade da Wildlife, que era até pouco, deve ter um ano e meio, era TFG, né? Exato. Então, a Wildlife é uma empresa que nasceu no Brasil, mas hoje ela é bastante global. Então, a gente tem escritório em 4 países hoje, né? Irlanda, Estados Unidos, no Vale do Silício, Argentina e Brasil. Ela começou com dois irmãos que fundaram a empresa. Os dois aprenderam a programar jogos na cozinha dos pais, resolveram apostar nisso. E aí o primeiro jogo que eles fizeram foi um dos jogos mais baixados do mundo por 2 semanas. É logo que eles lançaram. Eles falaram, poxa, temos um business aqui. Qual que era o jogo? Chama Racing Penguin. Talvez tem um pessoal que usou o iPhone lá no comecinho, provavelmente jogou esse jogo de alguma forma. E aí a empresa nasceu assim, já com alguma receita e etc. E eles foram atrás de, tá bom, quem são as pessoas mais inteligentes, dedicadas que a gente conheceu na nossa trajetória acadêmica e profissional e vamos trazer para dentro. E aí a empresa começou a escalar muito assim, né? A gente tentava não sair muito na mídia por um bom tempo. E aí até que 1 ano e meio atrás a gente recebeu alguns aportes, um aporte da Benchmark, que é um dos fundos mais legais aí do Vale. E a gente começou a expandir bastante internacionalmente. E aí, bom, eu entrei lá uns 5 anos e pouco atrás, a gente estava com uns 200 milhões de downloads, já era um número bem impressionante. E hoje a gente já passou de 2 bilhões de downloads na nossa história. Então, assim, é um mercado que é enorme, que não para de crescer. E no último ano, especialmente, foi... De 2 anos para cá, a empresa... começaram, as apostas que a gente fez lá atrás, começaram a compor em cima da outra. Mas o também ajudou a alavancar? Ajudou. Pessoal em casa, né? E é curioso que esse mercado de game nem todo mundo conhece, né? E o Brasil tem players há bastante tempo, assim, até relevante. Se pegar hoje o Daniel Cocchieri, que é empreendedor serial, já fez Easy Like, está com empresa de Bitcoin agora, ele tinha O2 Games lá atrás. Né? Eu tive a Mentes do Colheita Feliz e outros jogos. Tem uma galera, o pessoal... Como é que fazia o Smashing Ants? Esqueci o nome da empresa deles, que era de jogo mobile também, tipo em 2010, 2011. Então o Brasil tem um certo ecossistema aí também, ou de empreendedores que deram certo em jogos mais lá atrás, ou tipo a Wildlife, que é um negócio absurdo, né? Eu quando entrei lá, eu trabalhava no Nubank antes e nunca tinha ouvido falar da TFG na época. E o mercado de games era um mercado super novo para mim, que eu nem levava tão a sério, né? E aí depois de entrar nele que eu fiquei chocado com o tamanho. Então, o mercado de games mobile hoje já é maior em receita do que cinema, do que box office do mundo. Então é um negócio bem impressionante. Não tinha, não estava atualizado. É um negócio impressionante. Vamos falar um pouquinho, você falou que você entrou 5 anos e pouco atrás, né? Então certamente era uma empresa muito diferente do que é hoje. Como que era, né, quando você entrou, um pouco da dimensão, um pouco do seu papel, e conta como que essas coisas evoluíram ao longo do tempo, assim. Então, quando eu entrei, a empresa tinha umas 60 pessoas, mais ou menos, um estilo bem startup, todo mundo fazia um pouco de tudo. Eu entrei
Na época, a empresa tinha migrado de jogos super simples e super fáceis de fazer para jogos cada vez mais sofisticados, que tinham uma monetização por usuário já um pouquinho melhor. E aí começava a fazer mais sentido fazer aquisição de usuários, paga e ter um negócio mais recorrente. E aí eles me trouxeram para meio que montar essa área de compra de usuários, basicamente, e tentar escalar um pouco mais rápido o que a gente já fazia. No Nubank, a sua experiência vinha também de aquisição. Também. Também. Eu comecei com isso na Staxi, com o Thales, né, que vocês conhecem bem. E aí, meio que de paraquedas, assim, né, ia sair da Poli sem saber muito o que fazer, e aí fui parar nesse mundo de startup. Na época era super incipiente ainda, não era uma carreira muito tradicional. Nem muito menos glamurosa, Muito né? menos glamourosa. Todo mundo fala, isso daí não tá levando a sério, né? Aí hoje todos os meus amigos de consultoria estão todos foram para startup. Exato. Ou querendo ir, né? Exato. Mesma coisa. E aí, bom, comecei com performance marketing na EasyTaxi na época. Daí depois fui para Nubank e aí tô na Wildlife. E aí, bom, começou com só eu. Logo depois entrou um designer que já estava mais preocupado com o packaging da loja, né? Então, como é que eram os screenshots, os ícones, tinha bastante... Melhorar um pouquinho isso faz uma diferença enorme, ainda mais na escala que a gente tem. Bom, hoje eu tenho um time de 130 pessoas, mais ou menos, e aí a gente tem 3 grandes frentes. Uma é a parte de mídia paga, então comprar mídia no Facebook, Google e em outros jogos. A parte de usuário orgânico e uma parte de criativos, né? Então a gente investe bastante em fazer vídeos e demos jogáveis para converter mais usuários e a gente tenta fazer isso de uma forma um pouquinho diferente do que é geralmente feito no mercado. Então, do mesmo jeito que o marketing foi de algo muito mais criativo, mais subjetivo, para algo cada vez mais mensurável, cada vez mais de experimentação, acho que a mesma coisa vai acontecer com como a gente vende produtos. Então, o vídeo que eu faço, ainda mais para jogos, né, que eu tenho muito grau de liberdade, é muito fácil saber, pô, se eu fizer esse anúncio num cenário de praia ou num cenário de cidade, qual que vai ser melhor? Se eu fizer com o personagem amarelo ou com o personagem azul? E eu consigo ter dados muito rápidos de qual que é melhor e conseguir construir esses aprendizados, né? Então, uma coisa que a gente aprendeu muito é, pô, colocar a UI do jogo aumenta muito a performance, que acho que as pessoas, os usuários entendem mais que aquilo é um jogo e conseguem associar isso mais rápido. Isso tipicamente aumenta a performance em todos os jogos que a gente testa, em todos os criativos. Que legal. E existe algum cruzamento perceptível também entre esses criativos e diferentes regiões do Brasil ou do mundo, ou cruzado com o segmento? Então, se o ad estiver sendo mostrado para uma mulher ou para um homem de tal faixa etária, esse converte mais que aquele? O que vocês já aprenderam com esses testes? Que eu acho que é algo super relevante de falar sobre, que talvez possa ser muito replicado em outras indústrias, né? Acho que sim. Uma coisa que eu aprendi, e acho que eu já via isso um pouco na EasyTaxi, que a gente tinha 30 e poucos países e tinha países bem diferentes, e a mesma coisa que eu vi na Wildlife é o que funciona no Ocidente tipicamente funciona mais ou menos a mesma coisa, né? Então, no Ocidente, os gostos são parecidos, as coisas que convertem são parecidas. Onde a gente vê mais diferença é especialmente China, Japão. Então, Japão, o jeito de UI, aquela UI clean, aquela coisa sem muitos elementos, para eles é esquisito, né? Eles querem um negócio Poluidão, super carregado, poluído. E aí a gente faz coisas específicas, geralmente com parceiros lá, e realmente faz diferença essas mudanças. E aí o que a gente vê um pouco é entre placements, né? Então, se você vai fazer um anúncio no YouTube, é diferente do no Facebook. Então, no YouTube você é meio que obrigado a ver o começo do vídeo, então você vai ter que otimizar mais para contar uma história. Você consegue ter um pouquinho mais de história. No Facebook você precisa chamar muita atenção, então os primeiros 2, 3 segundos são mais importantes. Então, aí tem algumas nuances, mas a gente vê muito o vídeo que funciona, ele funciona para audiências bem amplas mesmo. Que legal. No caso dos criativos, quando a gente conversou a última vez, você estava me contando um pouco do processo de fazer isso e uma coisa que me assustou muito foi o tempo para fazer isso, né? Assim, o tempo de criação dessas coisas. Conta pro pessoal um pouco da dimensão dessas coisas, sabe? Porque criar um vídeo demo de um jogo não é criar artezinha do Instagram que a gente faz em 2 horas, O negócio é sabe? jogável, né, nesse caso. Exato. Então, isso é um dos grandes desafios que a gente tem, porque não é, assim, se fosse para testar banners estáticos, seria muito fácil criar um monte de versões e iterar. Para construir um vídeo de 30 segundos é muito mais trabalhoso. E aí o que a gente costuma fazer a gente tem todo um processo de pré-produção. Então, primeiro a gente tem a ideia de, por que essa ideia vale, baseado em tudo que a gente aprendeu no passado e o que a gente está vendo no mercado. Aí a gente resolve para a pré-produção, que cria o roteiro.
Aí vai para o processo de pipeline parecido com o de filme, né? Óbvio que uma menor escala, né? Mas parecido com o que a Pixar faz. Então você modela os personagens, você anima os personagens, você põe a luz do cenário, e aí você solta ele lá no final. E aí o que a gente faz para cada vídeo que a gente faz, a gente tem algumas tags que a gente coloca. Então, o personagem tal, o enredo tal, a ideia tal, para depois a gente conseguir usar e bater os dados e ver, pô, consistentemente o personagem A é melhor do que os outros. E a gente faz um monte de 8, 10 versões de vídeo com essas combinações e ver se, então esse aqui é o vencedor, ou isso aqui é inconclusivo, então provavelmente não importa. E aí o que a gente tenta otimizar cada vez mais é como é que você cria bibliotecas para fazer as coisas mais rápido, né? Então, pô, se a gente está sempre fazendo anúncio para o Tênis Clash, que é um jogo de tênis, tudo bem, as quadras, os personagens, até as animações de algumas coisas de tênis, se a gente fizer bem feito, bem catalogado, dá para a gente aproveitar isso muito e acelerar muito o desenvolvimento. Então, acho que, dado que, pensando num produto que vai ter uma vida mais longa, né, que não é uma coisa que você precisa anunciar por 2 meses e acabou, vale muito a pena fazer esse planejamento melhor um pouco, né? e ficar iterando, e os aprendizados eles vão acumulando para outros produtos e etc. Mas quanto tempo de um time de qual tamanho para fazer um negócio assim? A gente tem tipos de complexidade diferentes, mas para jogos 3D, que é o maior que a gente faz, geralmente precisa de um time de umas 8 pessoas por um mês para fazer um vídeo novo do zero, né? Eu ia te perguntar isso. Quantos jogos são no total que vocês hoje, ou que vocês estão pelo menos trabalhando na aquisição e tal? Que a gente opera, investe, são 5 hoje. 5. E vocês soltam quantos vídeos por mês novos? Desde variações de um mesmo que já existe até novos? Coisa de 400. Coisa de 400. Parabéns. Aí a gente entende o que realmente é testar, né? Que às vezes as pessoas falam assim, não, mas eu já criei aqui 5 hipóteses e rodei. Você fala assim, cara, não, é muito mais profundo que isso. E né? sem contar que, assim, né, uma vantagem, por um lado, uma vantagem é que é isso, é muito rápido você, pelo volume das coisas, muito rápido você coleta as evidências, faz mais sentido vir para um lado, vir para o outro e tal, mas... E eu acho que, assim, na Mentes foi a primeira experiência que eu tive de fazer esse tipo de coisa mais sistemático. E não era anúncio, porque a gente era totalmente orgânico, mas era tipo product led, era tipo alterar a cor de ícone no jogo, era o personagem ter cor diferente, era, cara, apresentar essa informação primeiro ou essa, era mudar tempo que as coisas expiravam, porque em jogo é muita coisa que um ajuste às vezes faz muita diferença no tempo de engajamento da pessoa, no quão rápido ela consegue evoluir ou não, às vezes era melhor ela evoluir mais devagar. Então era muito detalhe assim, e a gente começava a catalogar e tentar entender, cruzar as informações e estimular certos comportamentos para chegar mais rápido no objetivo que a gente tinha, que era vender, no nosso caso lá, as moedas pagas, enfim. Uhum. Uma das coisas mais fascinantes de games é isso, você tem tanto grau de liberdade, no fundo você cria um universo que tem economia, tem inflação, tem comunidade, e você tem muita coisa para ficar... A monetização é muito legal também, né? E do equilíbrio do ecossistema do jogo. Exato. Mas acho que esse approach que a gente tem para criativos, ele vale para produto, ele vale para várias outras coisas, né? Então a gente tenta olhar para... Então, sei lá, tem um produto novo, um jogo novo, eu preciso descobrir o que vai funcionar melhor para vender para a maioria dos usuários. Então a gente começa com, sei lá, 10 ideias muito diferentes entre si e tenta produzir essas ideias com o menor custo possível, né? Idealmente até estático, se der. E aí testa essas 10 ideias. Então tá bom, tem essas duas aqui que são mais promissoras. Aí você começa a investir mais custo de produção de criativos para essas duas ideias. Aí você faz um vídeo mais complexo. Aí uma vez que você acha o vídeo mais complexo, você fala, essa aqui é a vencedora. Tá bom, agora vamos fazer as interações menores, que é trocar o botão, trocar o personagem, trocar o UI. E aí, no fim, na hora que você faz todo esse processo, no fim você está com um criativo que converte 2, 3 vezes melhor do que o que você começou. E isso tem um impacto gigantesco, né? Então você está pagando 2, 3 vezes menos para comprar cada usuário. E isso para a gente era tão relevante, assim, apesar de não ser no criativo, que os nossos jogos eles não eram criados pela minha empresa, né? A gente era uma distribuidora dos jogos aqui no Brasil. Só que o que a gente acabou fazendo, entendendo a importância disso, era que a gente criou um estúdio de design para poder criar conteúdo, e aí era 3D, era complexo, colocar aquilo dentro dos cenários e tal, para ter conteúdo local e poder fazer esse trabalho mais de produto mesmo. Aí time de dados local, aí os servidores dos jogos que estavam aqui no Brasil, a gente que cuidava de tudo, porque era um volume gigantesco de pessoas acessando, aí método de pagamento local, aí a gente teve que criar toda uma coisa. Mas uma das partes que a gente mais acertou, eu acho que foi
criar um time que nem era local, ficava na Colômbia, mas que a gente direcionava daqui, que era dessa parte de design dos assets e programação disso no jogo. E aí a gente trabalhava em conjunto com os chineses, russos, aí dependia do jogo. É um negócio meio bizarro, mais global mesmo, né? Ô, Vitor, assim, no fim das contas, então, assim, o seu, que está, né, dentro baixo do seu guarda-chuva ali, é realmente a parte de aquisição, não a parte de retenção no game, por exemplo, é um outro time. É outro time? Isso. Tá. Isso em games mobile faz muito parte do jogo, do produto em si, né? Então o produto ele está sempre pensado em criar essas mecânicas de retenção, essas mecânicas de monetização. Então hoje a gente tem uma área de publishing, a gente tem duas grandes áreas na empresa, né? O estúdio, que é quem produz o conteúdo, produz os jogos, e publishing, que é quem faz os jogos serem bem-sucedidos comercialmente, de uma forma ou de outra. E aí eu toco toda essa parte de distribuição, né? Que é basicamente aquisição de usuários. E tem uma outra área de monetização que fica tentando implementar as mecânicas que funcionam across jogos, e tem algumas mecânicas que são assim, no que já existe dentro dos jogos. E aí a parte mais de qual feature vai ter dentro do produto, aí isso fica dentro dos times de jogos mesmos, e a gente tenta fazer um pouco esse balanço. No caso, você até falou aí da questão do publishing, você estava me contando que vocês têm uma pessoa nova agora cuidando dessa área inteira, né? Que é o seu novo chefe aí agora. Quem que é ele? Como é que está sendo a experiência de trabalhar? Legal. Então, a gente tem essas duas áreas, né? Então, o estúdio a gente tinha trazido uma pessoa com muita experiência em fazer jogos, né? Que foi vice-presidente da Sony, da Europa, tinha times gigantes de desenvolvimento de jogos. Então, ele trouxe muito conhecimento de como escalar isso, e faltava um pouco esse outro pedaço no lado de publish. E agora a gente trouxe a pessoa que foi o primeiro que fundou o time de growth do Instagram. Então, logo que o Facebook comprou o Instagram, é, apenas, ele teve que... O Instagram tinha que escalar, né? E foi um dos melhores cases de sucesso de growth que existiu. E essa pessoa tocou esse time. E aí, na época, ele chegou, o Instagram já era grande, né? Já tinha seus 200 milhões de usuários, mas ele ajudou a levar para 1 bilhão e pouquinho. E aí tinha muitas essas técnicas dentro do produto, né? Então, como é que você estimula growth dentro do produto? E até é interessante como o Facebook se organiza. Eles têm um time de produto e têm um time de product growth. São dois times separados, com engenheiros diferentes, com coisas diferentes. E o produto, o head de produto, ele está tentando otimizar para o power user, né? O usuário principal, o usuário que é o mais engajado, e criando novas features para ele. E o time de growth, de product growth, ele está tentando achar, tá bom, como é que eu pego mais usuários e boto eles para ser power user e jogo eles para essas features que fazem com que o usuário fique muito engajado. E acho que esse é um approach bem interessante que o Facebook acho que foi meio pioneiro, e agora está todo mundo copiando, obviamente. É isso aí, tem que copiar mesmo. O que assim, essa indústria, eu acho que ela é bem interessante, é uma das que eu mais tenho vontade de entender mais e até eventualmente trabalhar um dia. Então já estou dando indireta aqui para no futuro aí a gente já conversar. A gente já conseguiu nessa temporada 2 investidores, agora um emprego novo para o Gabriel um dia, sociedade, emprego não, vamos falar. Não, e não é agora não, tô feliz, tem um tanto de coisa uns para fazer, anos, daqui a gente, uns aninhos. Não, mas a indústria de games é um negócio que chama muita atenção, assim, por muitos motivos. Começa que eu fiz uma vez tipo um curso rápido, assim, de gamification e tal, e o cara já começava falando que, assim, cara, a indústria de games é tão bizarra, tão forte, que ela consegue fazer com que as pessoas façam um trabalho extremamente repetitivo e elas têm prazer em fazer isso, se viciam em fazer isso e ainda gastam dinheiro com isso. Esse é o grande poder do negócio. O que você acha, Vitor, que essa indústria tipo, tem mais a ensinar assim, para outras indústrias mais tradicionais, ou não tão tradicionais, mas outras, de um modo geral? Então, eu ainda acho que a indústria de games ela é meio underdog ainda, apesar do tamanho que ela é, do tanto de impacto que ela tem, ainda ela não é muito mainstream, né? As pessoas não falam, pô, você vai bater um papo sobre o Big Brother, sobre o Game of Thrones, mas você não vai bater um papo sobre um jogo. Vai ser no café, assim, o pessoal vai achar meio esquisito. Falar, não, e assim, No acho... seu nicho, né? Mas aí, nicho de gamers e tal. Isso. Mas tirando isso... Mas é um negócio que já está atingindo muito a população. Então, pô, nos Estados Unidos, 52% dos gamers são mulheres. Então, já não, assim, aquele estereótipo que a gente tem de gamer nerdão, faz o menor sentido mais com game mobile. Então, acho que é uma indústria que tem muito potencial e ainda ela não...
A hora que virar essa chave das pessoas entenderem que ela é mainstream, aí vai ganhar mais tendência. Então, pô, hoje você pensa no Steven Spielberg como o grande diretor de cinema, você não tem o grande criador de jogos, né? Só se você for bem gamer, aí você sabe um outro nome. E acho que isso daqui 10, 15 anos vai shiftar, né? E é um negócio que a gente aposta. E aí acho que a indústria de games em geral tem muito essa parte iterativa, né? Então, entretenimento sempre tem mais alavanca para você ficar brincando e o fato de ser interativo ajuda muito. Então, acho que o nível de sofisticação dos produtos que a gente faz, ele é muito grande, né? Porque não são poucas telas, não são poucas alavancas, dá para você experimentar com muita coisa. E acho que isso gera um nível de complexidade que depois você precisar gamificar sei lá, um app de um banco, alguma coisa assim, fica muito mais fácil, fica muito mais simples. Então, acho que sofisticação de produto, com certeza tem muito que aprender. E acho que a quantidade de dados que a indústria tem é um negócio surreal. Assim, acho que tem poucas indústrias que você consegue ter tanto dado e brincar tanto com o dado, né? E Acho que mexer tanto trabalhar neles. com os dados talvez seja até mais a questão do que ter os dados, né, nesse caso. Acho que existe já há mais tempo o uso disso realmente para tomar as decisões, né? Acho que conseguir brincar com os dados, ou ver o feedback e reagir rápido, acho que nenhuma indústria consegue ter esse loop tão rápido e com tanta informação. Então, no mercado financeiro, pô, cartão de crédito tem muita informação sobre um monte de coisa, mas você não consegue agir tanto ou fazer muitos experimentos com isso. Você observa o dado e tenta fazer coisas mais. No games, não. Você vai lá e mexe no produto e faz e itera em cima e aprende muito mais rápido. Ou no máximo, no caso do mercado financeiro, né? No caso do cartão, por exemplo, você usa muito mais isso como para criar mecanismos de defesa, de proteção melhor, mas não para, de fato, estimular o uso ou esse tipo de coisa, né? Então é muito mais sobre o antifraude do que o engajamento, na verdade, né? Acho que essa é uma das primeiras coisas. Muito bom. Voltando na história do time que você falou, né, enfim, um time grande, com múltiplos produtos em múltiplos países. Então não parece ser um trabalho muito fácil. Como que você organiza como que é a gestão disso? Múltiplos times, múltiplos países e múltiplos produtos ao mesmo tempo. Como que a galera se organiza? Você olha para quê, quando? Tá. É complicado, a gente já trocou várias vezes o jeito de operar, mas a gente olha muito por função, né? Então, tem a pessoa que é responsável pelo Facebook, pelo Google, pela parte de inteligência de criativos, de produção dos criativos, então a gente olha muito desse jeito. País, o Ocidente, a gente acaba olhando como uma coisa só, e aí tem algumas coisas específicas que a gente faz para China, Japão, Coreia, mas daí é um time separado que tenta achar novos canais. Então não tem muito essa diferenciação geográfica. E por jogos sempre tem um ponto de contato, então o líder de distribuição de um produto, e ele se comunica, ele é a ponte com o diretor do jogo e coleta tudo que tem de orgânico, de criativos, distribuição e de monetização, e meio que centraliza esse negócio, Existe como esse se fosse um papel, estrategista entendi. do produto. Tipo, entendi. É o dono assim, claro que todo mundo tem suas responsabilidades, mas cada jogo tem um mini dono ali, e aí ele é responsável por alinhar todo mundo, alinhar produto, distribuição. Exato, exato. E aí, quando você fala do orgânico, né, que vocês têm um drive muito grande de aquisição ali paga, e você tem falado muito de orgânico, você está falando de App Store Optimization, tem coisa além? O que vocês fazem dentro de ASO que também pode ser válido para outras empresas? Tá, eu falo bastante de ASO, então dado o tamanho que a gente tem, qualquer melhoria de ícone, de screenshot, tem um impacto gigantesco. E aí o approach é parecido com o que eu falei de criativos, né? Então você tem as hipóteses, você testa, tem algumas ferramentas, o próprio Google oferece uma ferramenta de A/B test que é bem legal, para ver screenshot, ver ícone. E aí vale muito a pena, ainda mais esses são mais baratos, a gente fazer essas iterações, experimentar bastante e achar um negócio que performa. Screenshot, ícone, descrição. Descrição menos. No Google tem um pouco de impacto de ranking, né, de keywords. Na Apple não tem nada, então importa menos. No Google, ícone é super importante. Na Apple, ícone e screenshot, os dois são super importantes. E é basicamente isso que a gente mexe Vocês bastante. testam consistentemente? Sempre. Constantemente. Todo trimestre. E a gente está sempre trocando os E ícones. tem algum outro canal de aquisição orgânico relevante para vocês? Tipo, sei lá, site de review? Ou realmente são as lojas ali que são...
principalmente as lojas, então é uma vitrine gigantesca. E uma coisa que a gente está investindo mais e que eu particularmente estou apostando bastante para esse ano é ir mais nessa linha de product growth, né? Então, como é que eu crio mecânicas no produto para tanto fazer os usuários irem de um jogo para o outro. Então, a gente já tem algumas mecânicas de cross-reward. Então, você compra num jogo e você consegue gastar no A outro. gente fez bastante isso, né? Isso tem um impacto super legal. E também mais coisas de member get member mesmo, que bom, acho que o jogo que você trabalhou fazia isso demais, né? Acho Demais, que até demais, até né? demais. Inferno no Acho que o Candy Crush fez isso super bem e ainda faz, né? Então, Eu acho que mecânicas. essa linha aí dos jogos casuais que começaram ali no Facebook, etc., puxaram esse movimento que hoje rola muito também em vários outros jogos mobile. Então. Massa. Ô Vitor, no nosso último papo também você falou um negócio muito interessante que é um pouco de uma dinâmica, do paradigma ali do orçamento infinito, na verdade, né? Que é meio, cara, se tá funcionando, sento o pé, não preciso, né? Não é que eu tenho um orçamento limitado e tal. Como que isso funciona na prática? Do tipo, que você fica medindo ali? E é um negócio mais curto prazo, mais médio prazo? Como que funciona essa medição para você entender se pode colocar mais grana, sabe? E só fazendo um paralelo, as pessoas perguntam muito isso pra gente, né, de alocação de budget. Mas quando você tem pouco budget, você precisa ser ali mais certeiro, a lógica é diferente. Agora, budget infinito, vai ser legal ouvir aí do Novetute, que é um outro desafio. É que parece bom, mas eu não acho que Exato, é por isso que eu quero porque ouvir. errar Assim. também não deve ser gostoso. Não deve ser nada fácil. Exato. Então, acho que tem uma grande vantagem de estar em games, que é um produto digital com distribuição digital. Então, assim, eu não tenho, em outras empresas que eu trabalhei, e geralmente as pessoas têm alguma limitação de supply, né? Então, eu não posso crescer infinito porque não vou dar conta. Em games mobile é super escalado. Tem alguma coisa de servidor que pode atrapalhar, mas Nem é compara só. com o serviço, né? Exato. E Então, acertando a mão a sua relação ali de LTV e CAC permite que você... exato. Então, assim, a minha missão do meu time é a gente quer trazer todos os usuários que sejam rentáveis do mundo. Não importa onde eles estão, não importa. Acho que é uma Então, boa assim, missão. uma boa missão. E aí, se você achar achar um canal novo que tem um monte de impressões mais baratas, ótimo. Se você achar um grupo de usuários que está mais mal precificado, ótimo, a gente vai comprar. Então, a gente está sempre experimentando e explorando e fazendo esse exploit, explore, de onde estão os usuários baratos e onde que está mal precificado. É quase que um stock market mesmo, de, o mercado está precificando em tanto, mas para mim eu estou vendo que ele está valendo mais, então deixa eu comprar eles até o mercado perceber que esse grupo de usuários vale mais. E aí isso foi uma das coisas que mais me chocou, assim, na diferença entre o que era trabalhar em outras startups, que isso é muito mais complexo, assim, o tanto que torna as coisas mais difíceis do que, eu vou tomar um budget e compro os usuários mais eficiente possível. Não, agora compra todos os usuários que existem no mundo. É quase que para os engenheiros como eu, é um sistema de engenharia com 90% de confiabilidade ou com 99%. Parece que não é muito mais difícil, mas é muito mais difícil de construir, é muito mais complexo. Mas assim, a verdade é muita iterar e errar, iterar e errar. E errar dói às vezes, mas acho que... Que mecanismos você vem criando? Assim, você consegue tangibilizar? Você falou, é igual um mercado de estoques ali, né, de ações. Cara, você construiu tipo um home broker, assim, como que é por trás? O que vocês olham para fazer essas escolhas? Tá. Acho que o jeito de explicar como a gente opera é quase quase se fosse pricing. Então, você vai lá, você pode ganhar um certo lucro por produto que você vende, e aí quanto mais lucro você tiver, menos volume você vai ter, é uma curva de oferta e demanda meio teórica de economia. E é mais ou menos isso que a gente está tentando achar. Tá bom, qual que é o ponto ótimo de lucro que eu quero ter por usuário, e aí o meu preço, o meu custo é só o quanto eu pago de aquisição, e o LTV é quanto ele vai trazer. E aí eu tento estar sempre nesse ponto ótimo de volume, e aí tem um monte de premissa por trás para chegar nesse número, mas é isso que a gente fica tentando otimizar. E aí, a hora que a gente vê, a gente aumentou o bid, não aumentou o volume como a gente esperava, tudo bem, a gente volta para esse novo equilíbrio que era melhor. E aí o que a gente investe muito é em automatização mesmo. Então, que é outro ponto que vai chegar. Você deve ter uma porrada disso rodando em paralelo, né? Não é tipo assim, vou mexer aqui nessa campanha, subir um pouco. Não, é uma pancada de coisa rodando no mundo inteiro, com um budget infinito. E exato. aí? Então, isso foi uma coisa que a gente foi construindo ao longo do tempo. Então, hoje a gente opera
todo dia a gente troca bid de todas as campanhas praticamente dos grandes canais, e é automático, né? Então o LTV, a gente calcula o LTV, estima o LTV de cada um daqueles grupos, divide. E aí o papel do meu time é muito mais entender como é que os modelos funcionam e ser meio que eles ficam observando os dados e veem, puta, o modelo tá indo para um lado ou tá indo para o outro, né? Ele tá desviando do que eu estou observando de métrica curta ou de retenção. Ah, tá bom, deixa eu descobrir o que está acontecendo, que os modelos vão errando. Mas é muito menos vamos otimizar budget, vamos trocar a campanha, que isso é um algoritmo simples. E aí é muito mais, tá bom, onde que o modelo está errando para a gente poder descobrir por quê e retroalimentar. Então, o meu time hoje, desde o começo, a gente fez uma aposta de ter times muito técnicos. Então, todo mundo entra, aprende SQL, aprende R, é meio que o próprio BI para poder experimentar mais rápido, entender mais rápido e também automatizar o máximo possível. Então, a gente sempre teve essa obsessão de, tô operando campanha no Facebook desse jeito, tá bom, eu estou repetindo a mesma ação umas 3, 4 vezes, tá bom, isso é um algoritmo, vamos transformar isso num script e deixar o script trabalhar para mim. E aí a gente sempre faz esses MVPs meio que dentro do time mesmo, né? Então valida que isso funciona com scripts mais manuais. E aí depois passa para um time de engenharia produtizar mesmo e fazer uma coisa melhor. Então hoje a gente já opera bem automatizado, mas demorou alguns anos para chegar lá. Mas a gente foi conseguindo escalar sem precisar triplicar time, quadruplicar time. Muito legal, né? Eu imagino que, assim, um problema grande que tem no mundo é a atribuição, né? Então, vocês precisam também ter um modelo de atribuição direitinho, porque senão você começa a jogar dinheiro para lugares que eventualmente não é o que representam a verdade, né? Tem uma vantagem de games mobile que a atribuição é mais simples. Então o produto é de graça. Então assim, é muito direct response mesmo. Se você clicou, interagiu, foi para a loja, você vai baixar naquela hora. Sim, Você o tem ciclo super curtinho, né? É diferente de e-commerce, você tem um monte de touch points, você precisa olhar para a atribuição. Em games mobile é um pouquinho mais simples. Então essa é uma das únicas coisas que é mais simples em games mobile. Apesar de que começa também a ter um movimento cross aí que talvez possa começar a complicar um pouquinho. Mas ainda assim, se tiver tudo dentro da sua... Se estiver bem organizado os seus dados, você sabe que o cara veio daqui pra cá e tal. Tem uns problemas de fraude, né, que sempre tem. Então, a fraude mais efetiva que tem hoje em mercado mobile é roubar a atribuição. Então, tem umas coisas malucas de o SDK que ele vê que você está baixando um jogo, ele dispara o clique, você tem aqueles apps de battery saver, etc. Aí ele vai lá, toda vez que você baixa um jogo, ele lê isso, porque o Google Play deixa, e ele começa a disparar clique para atribuir essa última coisa. Aí parece que o usuário é super bom, porque ele é igual a um usuário orgânico, igual a um usuário que veio de outros canais, e você está pagando para um canal que não te gerou nada. Então tem que tomar esse cuidado com a atribuição. E o outro é competição com você mesmo. Stuffing, coisa assim, né? Cara, você falou bastante, assim, a gente está te perguntando bastante sobre o que o mercado de game traz para outros mercados. E tem alguma coisa que você acha que o mercado de games pode aprender ainda com os outros mercados que você trabalhou? Tipo, você trabalhou na Stax, na Nubank e as outras empresas que você vê? Acho que tem duas coisas que games ainda não crack the case. Uma é a parte mais social mesmo, então, que acho que dá para aprender muito com social media mesmo. Então, games no fundo é um jogo que é muito social e cada vez mais jogo mobile é tudo multiplayer, tudo jogando com os amigos. E acho que você conseguir criar melhor essas redes onde você está sempre jogando com os mesmos amigos, sem ser uma coisa cheia de fricção, que é como a maioria dos jogos hoje. Não tem mega padrão ainda, assim, Não né? tem. Tipo, a Apple tentou criar o dela lá, do Game Center. Game Center, mas No Orkut a gente tinha muito bem, no Facebook tinha muito bem, mas porque tava na rede, era embedado, Steam foi uma né? que eu acho que fez isso, mas não mobile, né? Acaba sendo mais game geral, assim. Mas assim, acho que tem tanta coisa e talvez assim, social media do futuro seja muito mais dentro de uma plataforma de games do que uma coisa tão dentro. E acho que isso ninguém ainda aprendeu direito e conseguiu fazer. Então, uma das experiências mais legais que eu tenho, por exemplo, jogando o jogo, a gente está vendo alguns jogos beta, construindo os jogos, e a empresa testa muito, né? Uma das coisas mais legais é você estar lá, entra para jogar o jogo, e aí cai um amigo seu para jogar com você sem querer. Isso é difícil acontecer no mundo real e deveria ser simples, né? Muito mais legal. É engraçado que aquele jogo lá do Among Us, por exemplo, o que eu achei mais legal de tudo, porque o joguinho em si é super simples demais, mas realmente eu acho que
O pulo do gato é você conseguir fazer com que as pessoas tragam os amigos dela, porque é muito mais legal jogar com um amigo e quebrar o pau e falar que é o fulano e tal, do que um aleatório. Porque o aleatório em si, tipo, você não conhece ninguém, e jogar com um amigo é assim, porra, eu sei que o fulano faz Tem o isso, já jeito fez de... isso, porra, semana passada ele fez isso desse jeito, desse jeito. Então, realmente, esse efeito social pode, na verdade, ser talvez a maior vantagem competitiva de algum jogo, né? Às vezes um jogo super simples, sem tanta tecnologia, sem tanta sofisticação, mas que pega o aspecto social e psicológico ali das pessoas, acaba sendo mais legal, né? Mas é um a cada muitos jogos consegue fazer isso, né? Exato. E acho que o Among Us é um ótimo exemplo que você joga no o public game lá, que é você jogando contra pessoas que você não conhece, é uma experiência ruim, é chato de jogar o jogo. A hora que você joga com seus amigos é super divertido. E acho que conseguir fazer isso de uma maneira sem fricção e sem, você tem que convidar o amigo, tem que conectar o Facebook. Acho que conseguir fazer isso de uma maneira mais integrada, os games que conseguirem fazer isso vão ter um super impacto e acho que ainda ninguém conseguiu fazer tão bem. E aí o aspecto natural de viralização da coisa, né? Se você quer jogar com seus amigos, você trouxe mais 8 pessoas. Gente, isso é Eu tão fiz isso com o meu lindo. time. A gente jogou como integração do time. Essa que foi a questão, porque era um bom momento, todo mundo já tinha uns memes, as piadinhas e tal. E aí eu falei, não, então beleza, então vamos jogar. E aí teve uma das meninas que falou assim, não vou poder jogar porque fulano me chamou para reunião. Eu falei, não, isso aqui é... Então pensa que é a reunião do time. Você não sairia da reunião de time comigo para uma outra reunião. Então você não vai sair dessa porque isso aqui é tão Você vai importante quanto jogar. outra. Pode, é isso aí. Às vezes a gente precisa ser um pouco ditador ali, né? Gabi, vamos dar um recadinho pro pessoal sobre a Boa, vai lá. comunidade. Se está curtindo o papo, seja aqui no YouTube, seja no podcast, a gente tem a comunidade da Growth Leaders Academy, que tem acesso a sempre conteúdo extra dos episódios do podcast, aos webinars que eu e o Gabriel fazemos, conteúdo curado, networking com um monte de gente que está evoluindo na carreira, lives com líderes já do mercado, especialistas nos diversos temas. Tudo isso fica disponível na comunidade da GLA, que tem um preço super acessível, e você consegue saber mais sobre ela em growthleaders.academy. E aí lá também tem opções de outras coisas, curso, mentoria, Perfeito. mas acho que a comunidade é um ótimo ponto de partida para quem quer colocar o pé aí na água e realmente tá em contato. Isso, os links vão estar tudo aí, na descrição. Então. Bora falar com o Lambertucci um pouco também assim de performance, como ele lida com tudo, países. A gente já abordou a gente já abordou, acho que várias dessas coisas, mas eu ainda fico um pouco curioso sobre até um pouco da rotina disso, sabe? Tipo, beleza, entendi que faz teste, entendi que fulano cria o criativo, entendi que tem a gestão aqui, mas assim, na prática, o que acontece na terça-feira, sabe? Tipo, como que o time se organiza, o que você se preocupa, o que você olha, enfim. Legal. Então a gente está sempre tentando otimizar para esse lucro absoluto, né? Então, receita projetada de cada cohort menos o custo que a gente tem em aquisição. Então esse é o número principal que a gente olha todos os dias e etc. E aí basicamente a gente tem esse sisteminha que ele olha para os dados dos usuários que chegaram ontem, antes de ontem, olha para os primeiros comportamentos deles e prevê, tá bom, esses usuários aqui, com essas características, vão ter um LTV de tanto. E aí com isso a gente fala, tá bom, assumindo que esses usuários são um bom preditor de quanto vai ser o usuário de amanhã nesse mesmo lugar que eu comprei, vão bidar X. Então todo dia a gente está tentando prever o bid de amanhã, baseado no LTV que a gente viu daqueles cohorts do passado. E aí o que o time olha muito tá bom, quando que esse negócio está desviando, né? Quando que a gente está errando nessas previsões, e isso geralmente tem alguma informação. Então ou algum novo jogo que a gente está anunciando que tem usuários muito ruins ou que é um mix muito diferente, ou algum criativo que a gente colocou que é muito bom para converter o usuário, mas que está muito distante do jogo, então não conseguiu atrair bem. Então a gente fica olhando muito para isso. A gente tem reportes diários, todo dia tem alguns alertas. Essa análise é diária, então. O pessoal que está mais na operação dos canais olha para isso todos os dias. A gente tem alguns alertas, né, de quando as coisas go rogue.
Então, o spend aumentou muito num certo canal, ou o custo, o CPI aumentou muito num certo canal, aí apita e alguém vai lá olhar se nada aconteceu. É, Quais desses alertas chegam para você? Assim, você como gestor da área, quais são as rotinas e rituais que você tem com o time para conseguir fazer essas coisas rodarem e garantir que o cara que está olhando isso todo dia está olhando todo dia, porque você não consegue descer nas métricas operacionais num volume desse, né? Então, como que você se organiza e divide os times e coloca os rituais para você conseguir acompanhar o que você precisa acompanhar de fato? eu tenho um report que tem 3 páginas, que são só as métricas mais importantes que eu consigo pensar, e esse report chega semanalmente para mim, e aí eu converso com um dos meus diretores, ele geralmente faz um resumo de, tá bom, essas métricas mudaram, essa aqui mudou por causa disso, essa aqui mudou por causa disso, e a gente tem uma discussão um pouquinho mais detalhada de, tá bom, quais métricas que mudaram, por quê, e aí isso consegue cascatear para o time e tem essa frequência semanal, então toda segunda-feira a gente tem essa discussão, e aí isso cascateia para o time até a nossa reunião de liderança e distribuição, que é na quinta-feira, aí já deu para adereçar tudo, discutir se alguma coisa deu errado ou não, e aí isso volta esse loop na Então, você segunda-feira. tem 2 reuniões semanais aí que olham para esse macro, mais estratégico. Exato. Uma é mais async, né, me fala o que está acontecendo e a gente discute mais async, e aí na quinta tem a discussão mais se sobrou alguma rebarba ou se alguma coisa ficou mal explicada, a gente não entendeu, aí a gente discute, né, nessa reunião mais formal. E aí eu olho para esse um relatório, mas demorou para chegar nesse nível. Só uma curiosidade que eu tenho, voltando ali na questão de performance, vocês são empresas que mais gastam em ads no Brasil? É bem possível. A gente deve estar de digital deve estar no top 5 de Facebook, de Google, eu Eu diria. preferi fazer essa pergunta do que valores, porque ajuda para dar uma dimensão É um grande. pouco roubado porque a gente investe no mundo No inteiro, mundo né? inteiro, Então é um pouco roubado, mas Mas provavelmente. talvez esse CNPJ brasileiro ali seja, né? Não, muito massa. E aí, Lambertucci, eu vou para um lado mais pessoal aqui, que nem estava no nosso roteiro, mas como você, pessoa física ali, né, se organiza para lidar com isso? Que eu imagino que sua cabeça deve ter aí um dado. Eu, pelo menos na época que trabalhava com isso, eu era bem, tipo, quase 24/7. Cheguei a ter questão de saúde que era muito, e eram calls de madrugada, porque era time do outro lado do mundo e muita coisa acontecendo. Como que você se organiza para você manter a produtividade, conseguir ter um desempenho alto no trabalho e na sua vida? Assim, tem coisas que você acha que ajudam um pouco nesse equilíbrio? Tá, acho que essa é uma ótima pergunta e acho que essa área de aquisição ela é um pouco ingrata às vezes porque, sim, um erro vale muito dinheiro e as coisas estão sempre mudando, né? Então mesmo em produto, se você não mexer no produto, ele geralmente fica lá e faz a mesma coisa sempre. Em aquisição, se você não mexer nas campanhas, vai acontecer coisas aleatórias e o mercado vai mudar, etc. Então é um pouco mais estressante. Aí o jeito que eu tento me organizar primeiro, se forçar, eu vou olhar os dados nessa janela de tempo aqui, nesse dia, essa hora, nesse dia, essa hora. Porque senão é E muito você não ficar fácil. pirando o resto do tempo, você sabe que você tem um time lá E assim, é direcionando. muito fácil eu perder 3 horas olhando dado, porque eu gosto de olhar dado, eu gosto de, isso aqui, deixa eu ver, É muito fácil, então eu tenho que ser muito disciplinado em, não, eu vou olhar dados nessa meia hora aqui na segunda, nessa meia hora na quinta, e é isso. E acho que alavancar muito o time, então acho que o time tem que ter muito essa cultura de ownership, de, pô, é muito importante o que eu tô fazendo, e se eu deixar uma bola cair, não vai, então você meio que, você divide esse estresse em mais pessoas e deixa mais claro. A gente tem, inclusive, uma política de rotação no fim de semana, que parecido com coisa de back-end, que o serviço não pode cair, a gente tem uma coisa parecida com essa, para tentar ser mais explícito de, não adianta você ficar estressado pensando nisso o tempo inteiro, se força a ter compartimentos do seu tempo para pensar nisso e no resto você vai pensando nas coisas mais macro, nas mudanças maiores. Mas é difícil. Esse negócio de fim de semana era uma coisa engraçada. Eu lembro que um dos dias que a minha ficha caiu, que a coisa era grande, e já era grande há um tempo, mas eu estava fazendo um parto de Golden. De cachorro. De cachorro, que eu sou criadora de Golden Retriever. E aí o Eduardo, do Google, que depois foi CEO da Cato, enfim, na época ele era do Google em Belo Horizonte, time de tecnologia, ele me ligou. Falou assim, tá, o Colheita Feliz caiu.
E a gente queria saber quando que vai voltar e tal, porque o tráfego do Orkut caiu um monte. E aí eu falei, tipo, caraca, né? E aí eu parei o parto, aí era BlackBerry na época, né? Comecei a mandar BBM pro meu sócio de tecnologia e tal. E domingo já era segunda na China, né? Então, assim, era muito, muito non-stop. Mas foi uma fase bem legal, assim, da vida. Mas você tem alguma, além dessa questão das responsabilidades, você tem, tipo, sei lá, você pratica esporte, você tem outras válvulas? O que você gosta de estudar? Tem alguma coisa diferente, assim, desse mundo? Eu gosto muito de esporte, então eu sempre estou inventando alguma coisa nova para aprender. Esse ano de pandemia, esses últimos 12 meses de pandemia, eu aproveitei para aprender a surfar. Então eu tenho ficado muito na praia, e aí fazer esporte na Tem que apresentar natureza. ele pro Boniac do Conta Simples, né? E eu sempre joguei squash também aqui em São Paulo, eu jogava bastante. Então esportes são bem intensos, que meio que te fazem focar só naquele negócio. Acho que isso ajuda muito a ter um Dá uma descanso mental limpada, ali. né? Show E demais. como que você aprende, Vitor? Porque, assim, eu acho que muitas das coisas que vocês fazem é bem vanguarda, né? Vocês têm que inventar um tanto de coisa, porque ou tem até um ou outro player fazendo, mas você também não consegue ter acesso interno lá para saber o detalhe do negócio. Como que você, nos últimos anos, foi o seu processo de aprendizado e evolução, assim? Acho uma ótima pergunta. Então eu sempre fui muito. Assim, eu sempre gostei de estar num negócio que era muito incerto, né? Eu nunca gostei de, vamos fazer igual todo mundo está fazendo e um pouquinho melhor. Então tá bom, vamos descobrir o que precisa ser feito, meio folha em branco e tentar aprender. E aí acho que o jeito é, ser muito disciplinado em como você tenta, tentativa e erro, né? É muito tentativa e erro, é muito metodologia científica mesmo, então cria uma hipótese, bola um experimento, testa e valida. Então, como é que você consegue ser o mais disciplinado possível para conseguir ter esses loops o mais rápidos possíveis? E a outra coisa é sempre tentar pensar em first principles, né? Então, tá bom, e até o último why do porquê que as coisas estão acontecendo, né? Então, não só parar, porque o mercado mudou, porque não. O que é a coisa mais fundamental que tem que ter mudado para a gente estar observando esse dado? E a hora que você está sempre pensando nisso, e isso era até uma vantagem de não estar no Vale do Silício, que todo mundo se conversa demais e fala muita coisa, então meio todo mundo começa a pensar meio parecido. E acho que a gente na Wildlife, é até engraçado quando a gente interage com o pessoal de fora, e agora a gente está tendo cada vez mais gente de fora trabalhando na empresa, a gente cria umas métricas que ninguém mais usa, que ela existe para o outro mercado, mas a gente tem um nome diferente, porque a gente chegou nessa conclusão sozinho. Então acho que isso ajuda a gente a estar sempre inovando e iterando, só que às vezes a gente anda um pouco mais devagar, porque a gente não está tão inserido no que está acontecendo. Você consegue dar exemplo de uma métrica, assim, que é mais particular da Wildlife versus, sei lá, todo mundo que está lá no GDC, Acho que as métricas são todas meio parecidas, assim, só que a gente inventa uns nomes na nossa cabeça que depois a gente fala, não, peraí, tem um nome para isso. Então uma delas é I2R, a gente usou muito tempo I2R, que era IIR, que é Impression to Install Rate. E ninguém usava isso. I2R é meio inspirado no I3E, que é um negócio de engenharia elétrica, que, bom, eu inventei, né? E aí depois que eu fui ver, não, a métrica que o mercado inteiro usa é IPM, que é Installs per Mile Impressions. Mas era a mesma coisa, só que daí eu falava, aí você começava a interagir com as pessoas de fora e falava, I2R. Né, cara? E até as pessoas do meu time, que não sabiam que a métrica tinha sido da minha cabeça, falavam, mas o que é I2R? O que isso quer dizer? E daí a gente falou, tá bom, vamos usar a métrica padrão do mercado. Só para pelo menos facilitar a comunicação, né? E o e assim, ainda nesse aspecto de aprendizado, para quem quer entrar, entender essa indústria de games, assim, quem tem que seguir, o que tem que, para ler, o onde que tem que tem que olhar, conhecer, né? Uma ótima pergunta. Acho que tanto em games quanto em growth ainda é difícil de achar, assim, tem muito conteúdo disparado para todo lado, mas como são indústrias muito novas, especialmente games mobile, assim, é muito disperso. Ninguém ainda conseguiu compilar muita coisa, então é complicado. Mas tem alguns livros de freemium economy que são super interessantes, posso passar depois o link, que explicam um pouco qual que é a mecânica, por que você tem a vida, por que serve a vida, por que você acaba com a vida, né? Por que isso faz sentido? Porque você tem que criar um habit da pessoa voltar todos os dias. Então tem várias coisas que acho que são aplicáveis para todos os tipos de produto, que é bem legal também. E aí tem alguns blogs de AppN, de Sensor Tower, esses blogs mais falando da indústria como um todo, e aí eles sempre postam coisas interessantes. De jogos, por exemplo, tem um blog que é muito bom que chama Desconstructor of Fun, que ele meio que pega os jogos e meio
tiro à parte, assim, quebra ele em pedaços e fala, por que isso funcionou, por que isso não funcionou. E GDC, acho que a GDC é o que mais gera que é o Game conteúdo, Developer Conference, que é gigantesco. que é uma conferência enorme, tem todo ano em São E Francisco. tinha uns relatórios também, que eu não sei se existem ainda, tipo Inside Virtual Goods, Inside Virtual Games, que mostrava também muito, até bastante essa parte de precificação, monetização e tudo mais, que eu não sei se existem hoje. Talvez existam equivalentes, a gente pode dar uma pesquisada e colocar aí também. Seguinte, Vitor, eu acho que o mundo dos games tem uma coisa extremamente forte e muitas vezes até polêmica, que é sobre, cara, manipular o usuário, né? Toda a dinâmica, e assim, eu falo isso sem nenhuma hipocrisia, porque todo produto quer fazer isso. A diferença é que game consegue e os outros estão tentando. Mas tem esse aspecto muito forte de você, cara, o tempo inteiro tentar hackear o que faz a pessoa ficar mais, se engajar mais e tudo mais. Tá tirando esse aspecto moral do negócio, que eu acho que não tem porquê a gente discutir aqui. O que eu fico mais curioso é, certamente os mesmos princípios da coisa podem ser aplicados na aquisição, do tipo, você gerar um interesse, você estimular a pessoa a testar e tudo mais. O seu time estuda esse tipo de coisa também, de psicologia do usuário, como que esse fato se traduz assim no seu time e no trabalho dele? Acho que esse fator ele é muito forte na parte de criativos mesmo, né? Então, que tipo de criativos que a gente vai fazer? E realmente é bem poderoso. Então, a gente faz bastante a gente chama de playable ads, que é basicamente um minigame. Você deve ter visto já em outros jogos, que é um minigame que mostra o jogo. E aí a gente consegue ver que, por exemplo, se o usuário perde o jogo, perde esse minigame, ele é muito mais propenso a baixar o jogo depois, porque ele fica irritado, fala, pô, agora eu preciso baixar porque eu preciso ganhar esse negócio. E a gente fica experimentando, quantas vezes precisa ganhar, quão difícil precisa ser, e a gente vê o impacto disso na métrica em cima da hora. Então, a gente tenta olhar para isso. Tem alguns estudos, e a própria parte, o pessoal de criação mesmo estuda isso bastante. Só que a diferença é que no nosso mundo a gente consegue ter os dados mesmo, né? Então, tudo que eles aprenderam, que a pessoa de criação aprendeu na teoria, dá para validar e ver, pô, isso aqui aconteceu mesmo, pô, isso aqui não aconteceu tanto. E até tem um projeto que a gente está fazendo pro bono, que é bem interessante, com um pesquisador de Yale, que a gente está tentando usar esses playable ads para tentar diminuir, educar as pessoas a ter menos bias racial. Então, a gente fica experimentando em associar imagens ou cenas positivas com uma coisa que o usuário não está acostumado, né? E ver se a gente consegue deixar ele mais empático com pessoas diferentes. E assim, a ideia é super, super interessante. A gente está no começo desse projeto, já rolou a primeira batalha de testes, mas acho que ilustra um pouco do quanto que é poderoso, né, o que a gente consegue fazer de influenciação Perfeito. pro bem Por e isso pro que eu mal. exatamente. Por isso que eu tirei um pouco a discussão moral do negócio, e sim ao fato e à capacidade de se fazer isso. Então, porque aí você usa do jeito que você entende que você deve usar e tal. Mas eu acho muito poderoso, assim. E uma das coisas que a gente defende, eu e a Thay, né, em Growth, é sobre. Você falou dos first principles, e essa é uma das coisas que a gente fala, que é a gente entender quais são os fundamentos do negócio, fazer isso muito bem, e todo o resto de técnica e tudo mais, cara, isso muda o tempo inteiro, os fundamentos não. E quando a gente fala de psicologia do usuário, por exemplo, é uma das coisas que a essência da coisa não muda. O que muda é se vai ser no Facebook, no YouTube, no Playboy ou enfim, no detalhe do negócio. Então, esse é um bloco, cara, super legal. Acho que no Extra a gente pode fazer mais uma perguntinha disso. E lógico que eu estou fazendo isso de propósito, né, para as pessoas irem para a comunidade assistir o Extra. Mas para a gente terminar, Vitor, a gente queria três indicações suas, assim. Pode ser de pessoas, conteúdo, livro, curso, qualquer coisa que você entenda que possa agregar. E talvez uma delas relacionada a essa parte de psicologia do usuário, por exemplo. Mas o que você quiser, talvez uma Não sugestão precisa disso. ser só gaming, growth como um todo, desenvolvimento. Exato. Tá. Eu vou. Bom, eu gosto muito de ler, né? Então eu leio bastante. E acho que nesses últimos anos eu tive um grande desafio que foi formar managers de growth, né? Então, bom, não existe muita gente com tanta experiência, é uma área nova, ainda mais no Brasil. Então, a gente apostou muito em vamos ensinar as pessoas a fazer growth e uma vez que elas iam se desenvolvendo, vamos deixá-las como manager para ensinar outras pessoas. Então, acho que coisas que me ajudaram muito a formar managers e eu mesmo ficar melhor como manager. Então, acho que é um livro que chama How to Put Management, do Andy Grove.
que acabou de ser traduzido, cara, que não pois tinha é. versão em É português. meio Tinha. bizarro, né? O livro foi escrito nos anos 70, sei lá. E nunca tinha sido, eu também Eu tava queria dar pro pensando. meu pai há anos, daí agora traduziu. Eu falei, pô, agora eu vou dar. E então acho que esse é muito bom. Um outro negócio que eu li, que é Comunicação Não Violenta, então que também acho que é famosinho aí, mas acho que ajuda muito e aí não só no trabalho, acho que mesmo nas relações pessoais, você conseguir aplicar, ele tem um framezinho de como você se comunicar e como você falar e como você abordar, e você começa a praticar isso e começa a virar natural, e é impressionante o efeito que tem no dia a dia pô, você, assim, a gente tem uma barra super alta, a gente quer ter as melhores pessoas e dar feedbacks muito duros e, pô, é sempre, às vezes é desgastante. E como você fala faz muita diferença. Então, se você consegue transparecer que, pô, eu tô falando isso para você melhorar, e não porque tô irritado porque o seu trabalho tá ruim ou porque eu tô questionando o seu trabalho para você melhorar. Então, acho que essa é uma segunda muito boa. E aí, deixa eu tentar pegar uma coisa mais de growth ou de gains. De growth tem o curso do Reforge, que é bem interessante, que sempre vão pessoas muito legais falar. É em São Francisco, É, mas tem, dá para fazer remoto tem agora. um vídeo no canal que eu conto, eu fiz o Reforge e eu conto como que foi participar da Reforge. Então, ótimo link para Entendi. para já assistir o vídeo e aí, eventualmente, fazer o curso lá. Eu gostei bastante, assim, para mim, eu falo no vídeo assim, mas de forma muito resumida, é o curso que eu acho que mais está alinhado com o que eu acredito, que é muito mais voltado para produto, processo, teste, métrica e menos pulo do gato e aquisição por aquisição propriamente dito. Assim, Que eu aí é acho uma linha que a gente está até seguindo nos que a gente está fazendo também, né? De Exato. ir mais por esse caminho e menos pelo hack da coisa. Exato. E o hack vai mudar o tempo inteiro, então acho que o importante é você aprender o modus operandi e acho que isso é útil para mesmo fora de growth, né? Então acho que é o jeito que empresas em geral vão começar a operar cada vez mais desse jeito de metodologia científica mesmo, de processos, etc. Então acho que é aí que eu investiria tempo e o resto é tentativa e erro, prática e Show Cara, demais, super Vitor. obrigado. Muito legal o papo. Vamos para os nossos extras, então. boa. Obrigada, Valeu, obrigado, Vitor. Vitor. Obrigado. Valeu. Tchau.